Então, vamos explicar aqui. Isso aqui é muito importante, muito interessante, porque na Umbanda se usa muito isso. Fio de conta, endereço vibratório. Proteção que a gente coloca na casa, nós temos lá ferradura, nós temos um fio de conta que a gente pendura lá na frente da entrada do centro, nós temos diversas outras coisas lá que chamam-se de segurança da casa. Vocês em casa costumam ter a segurança da casa de vocês, tá? Que nem eu falei, quando a gente arreia uma comida, quando a gente faz uma comida, quando a gente faz uma entrega. Então, tudo o que eu faço e coloco pensamento naquilo, seja para o bem ou para o mal, seja para me proteger, me elevar, me melhorar, ou ajudar alguém, ou para prejudicar alguém, aquilo que eu coloco meu pensamento ali, cria-se uma duplicata daquilo na parte espiritual. E essa parte, essa duplicata criada, ela fica ali, ou em cima de quem eu mandei, de quem eu pensei, na pessoa que eu pensei, ou no local que eu estou pensando. Por exemplo, em casa, eu estou criando uma proteção. Então, eu coloquei uma ferradura lá na porta, coloquei um fio de conta lá na porta. Na hora que eu coloco aquilo, eu vou pensar que aquilo vai me proteger. Eu estou emanando pensamentos ali, eu estou fazendo uma prece, eu estou acendendo uma vela para que aquilo lá me proteja. Bom, esse daí cria-se uma duplicata daquilo no plano espiritual e ele fica ali. Tá? Tem um fio de conta. Por que a gente limpa o fio de conta, pede para cruzar o fio de conta? Quando você está com alguma coisa, você põe o fio de conta e reza, você pede para aquele orixá daquele fio de conta, você está criando duplicatas daquilo e aquele endereço vibratório fica com você. Tudo é pensamento. E todo pensamento é criado na espiritualidade, é criados o que for no plano astral. E aquilo fica. Ok? Isso vai, então, que ele fala aqui, ó, gravitar em torno do indivíduo, visando. Opa, desculpa. Cadê? Aqui. Gravitará em torno do indivíduo, visando a que denominamos de endereço vibratório. Então, eu criei um endereço vibratório. A duração de sua existência será proporcional à vontade do magnetizador, à sua disciplina mental firme e persistente, bem como ao conteúdo emocional emitido na hora do encantamento e mantido posteriormente. Essa energia ficará suspensa em torno do seu endereço vibratório, ou seja, da pessoa que se deseja prejudicar até que até que ofereça condições favoráveis para que os fluidos mórbidos sejam por ela absorvidos. Então, aqui explicando, ele está explicando por causa do sapo, tá? Então, vamos lá explicar isso aqui. Até que os fluidos mórbidos sejam absorvidos. Isso por causa do sapo. Então, vocês já sabem que isso daí é comum, né? Se falar que costura-se a boca do sapo com o nome da pessoa dentro para matar a pessoa. Era isso que o Pai de Santo estava fazendo. Então, a pessoa foi lá, vomitou, que ele falou, toda a maldade, tudo que ele queria contra aquela pessoa, coisou o sapo, bom, criou um endereço vibratório e foi lá em cima da pessoa que o cara quer prejudicar. Fica lá. Não importa.
Quando essa pessoa ela fica favorável, quer dizer, dá condição favorável, quer dizer que ela baixa o padrão vibratório dela, por alguma coisa ela também fica com raiva, com ódio, com qualquer coisa, o que acontece? Pum! Aquele endereço, aquela vibração toda negativa cai sobre a pessoa. Ok? Entra na pessoa, atinge o seu perispírito. Essas larvas, miasmas e tudo mais que ele endereçou, que ele criou, atinge e ficam com aquela pessoa. Só que isso também acontece quando nós fazemos o contrário. Quando eu desejo o bem, quando eu faço, que nem eu falei, uma entrega para mim ou para uma outra pessoa, ou eu ponho na minha casa uma coisa para que aquilo me fortaleça, me inspire, me melhore, eu coloquei lá um endereço vibratório em cima daquela pessoa que eu direcionei meu pensamento ou sobre a minha própria pessoa. Quando eu, ou quando a pessoa estiver favorável, quer dizer, estiver de bem com a vida, esteja legal, forneça o material necessário, aquele endereço também, pum, cai. E aí eu tenho mais energia, eu tenho mais força, meu pensamento vai melhorando. Então, esse endereço vibratório nós criamos sempre quando acontece o meu pensamento em cima de alguma coisa. Na Umbanda é normal isso, é que nem eu falei, né, da proteção, ali fica um endereço dali para proteger, não é aquilo que protege ali você, não é aquela ferradura física, não é aquela guia física, esse endereço é que fica ali. Então, quando os espíritos adentram, por exemplo, a sua casa e veem aquilo brilhando, aquele negócio ali, aquela energia concentrada ali e uma boa energia, eles se afastam. Mas também quando você, dentro da sua casa, está xingando a sogra, batendo no cachorro, xingando a esposa, atacando os filhos, aquele endereço lá não vale de nada, porque o outro endereço negro é muito maior e permite que os espíritos adentrem. Então, tudo se cria aqui endereços vibratórios. Como podemos verificar acima, no exemplo, toda a oferenda ou despacho que é firmada aqui no plano material, é criada uma duplicata no plano astral, que ficará gravitando sobre o endereço vibracional até que o mesmo ofereça condições propícias para que a mesma deposite o seu conteúdo energético. Então, só lembrando novamente, eu fui lá fazer entrega para algum, para abrir os caminhos para emprego. Mas eu não saio de casa, eu não procuro emprego, eu não faço porcaria nenhuma, não estou nem aí. É a mesma coisa que o endereço vai ficar aqui e não vai entrar. Então, a hora que eu oferecer condições, aquilo vai me ajudar. Tá? É bom que se explique isso, porque muita gente faz um negócio, mas não muda. Eu vou, faço uma limpeza no centro, faço banho, tomo não sei o quê, arreio comida e não mudo uma vírgula na minha vida. Eu não vou melhorar. Todo esse endereço vai ficar lá, mas não vai ter condição de me auxiliar. Os orixás não têm condição de me auxiliar. Os mentores, os guias, não têm condição de me auxiliar, porque eu não dou condição. Então, tudo vai da condição que eu dou e para quem eu dou. Se a oferenda for para o mal, basta que a pessoa para a qual a mesma for enviada tenha as suas defesas baixas. O que quer dizer? Que ele baixe o seu padrão vibratório, descuide de sua conduta moral, ele receberá o conteúdo da duplicata etérea sobre a sua aura perispírito, que será
identificada por espíritos inferiores que vão agir sobre o mesmo, começo típico de um caso de obsessão. O resultado para a pessoa que receba estas energias condensadas pode ser diversos. Algumas ocasiões são estados de enfermidade cuja gênese não é encontrada pela ciência médica com seus métodos convencionais. Noutras são processos enfermiços do psiquismo, que não encontram solução através da psicologia nem da psiquiatria. Podem se expressar ainda no aparecimento de objetos materializados no sistema nervoso da vítima, estruturados em matéria astral, que passam a influir no funcionamento da sua mente e do seu corpo. Caso o indivíduo esteja sintonizado com um processo de culpa qualquer, o dano será mais intenso, pois que o fluido mórbido transposto para a sua aura afetará também a periferia do corpo físico, e não somente o campo mental ou psíquico. Mas não podemos generalizar e dizer que todos que sofrem este mal são por ação de endereços. Vamos terminar aqui, gente, que é rapidinho. Endereços vibracionais. Porque muita gente também sofre de auto-enfeitiçamento. São vítimas de si mesmos. É os processos de auto-obsessão. Há indivíduos que se fecham num círculo mental pernicioso ou entram em circuito fechado de emoções desequilibradas, acabando por instalar em si mesmo, em sua aura e seu corpo, os venenos mentais e emocionais criados. Por exemplo, a depressão. Então, você próprio, como a gente falou, irritadiço, nervoso, não magoado, não quer saber de ninguém, não perdoa ninguém, está sempre prejudicando pessoas, você mesmo cria para você esse processo de enfermidade. Da mesma forma, se a oferenda for a favor de alguém para o bem, ela receberá as energias condensadas para se fortalecer, pois espíritos de ordem superior reconhecerão o endereço vibracional. Se o mesmo não está em condições de recebê-la, ela gravitará sobre o mesmo até que ele atinja o padrão vibratório necessário para recebê-la. Como ele pode elevar o seu padrão vibratório? Através da prece, de sua elevação moral, da reforma íntima, que também vão ser importantes meios de repelir as vibrações de ordem inferior. Então, na verdade, sempre fica tudo nas nossas mãos. Podem direcionar a quantidade de pensamento negativo que for para a gente, ou a quantidade de pensamento positivo que for para a gente. Quem decide o que entra sou eu. Então, quanto mais eu mantenho o meu padrão vibratório alto, mais coisas boas vão entrar e essas negativas, não. Mas estão lá. Lembra que ele falou, o tempo de duração é de acordo com a vontade do pensamento que a pessoa endereçou. Então, tem um livro aí que fala que, às vezes, tem endereços vibratórios que vêm com mais de 3.000 anos, feito por egípcios, esqueci agora, não é o faraó, é o cara que manipulava lá as coisas dos egípcios, que eles faziam esses endereços vibratórios e estão aí flutuando na cabeça da pessoa até hoje. Mas por quê? Porque a pessoa não deu campo para entrar. Mas na hora que dá, o negócio entra. Ou se extingue porque a força de pensamento dele não é suficiente. Fica ainda uma pergunta. Podem ser desmanchados esses endereços vibracionais? Vamos, mais uma vez, recorrer à explicação dos mentores espirituais.
Sendo assim, depreende-se a chamada antigoécia, ou desmanche de magia negra, deveria deveria visar as duplicatas astrais desses objetos. É isso? Exatamente, interferiu o pai João. Essa é a razão pela qual, nas reuniões espíritas, em que se utilizam as técnicas de apometria, o operador ou apometra procede à queima desses objetos do astral após o desmanche do trabalho, aplicando recursos com auxílio de salamandras. Perceba que a doutrinação pura e simples do espírito responsável pelo empreendimento da magia negra não tem como solucionar a questão. Em geral, eles nem se mostram permeáveis à doutrinação convencional e não são demovidos facilmente dos seus intentos. É preciso, portanto, desdobrar os médiuns e trazer ao ambiente da reunião mediúnica os elementos e objetos utilizados no astral, que são as matrizes energéticas, e queimá-las, destruindo e revertendo a polaridade magnética dos ditos encantos. Só assim se poderá quebrar o feitiço ou desativar a magia. Enquanto isto, deve-se proceder ao tratamento das entidades envolvidas, sempre acompanhando da mudança radical de conduta e das atitudes do alvo ou vítima. É importante salientar que ninguém pode fugir às leis divinas criadas por Deus. E no caso de endereços vibratórios, entra a de causa e efeito do retorno. Todo endereço vibratório enviado com intenção do bem ou do mal retorna a seu Criador com a mesma intensidade que foi enviada, acrescida dos devidos juros cobrados por Deus. Então, a palavra goécia, palavra derivada do grego, que quer dizer magia, que invoca espíritos malfazejos. E antigoécia é antídoto para a magia negra. E a apometria, que é do grego ap, que significa além de, e metron, medida, é uma técnica de desdobramento. Tá? A gente vê muitas umbandas aí dizerem que fazem apometria, então, que eliminam isso, que trabalham com isso para aprender. Preciso trabalhar com isso. A própria casa, com os seus mentores, com os seus médiums, eles fazem tudo isso sem eu precisar trabalhar com apometria. Então, as entidades sabem como fazer isso, como desmanchar. Mas, mais uma vez, tudo está aqui, ó. Sempre acompanhado de mudança radical da conduta do alvo ou da vítima. Tudo está nas nossas mãos. Tá? E simplesmente salientar para nós, né? As leis divinas. O endereço que eu mando, o pensamento que eu mando, seja para o bem ou para o mal, volta para mim, acrescido de juros. Se eu pensei o bem de alguém, vou receber o bem dobrado. Se eu pensei mal de alguém, vou receber o mesmo mal dobrado. Vamos encerrar por aqui. Perguntas, questões? Vamos lá.